Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Terminei a Bíblia, a gente sempre fica naquela dúvida, né? Ou eu volto no Velho Testamento, ou leio o Novo Testamento. Mas aí eu, orando a Deus, disse, não, temos que voltar de novo no Velho Testamento. E meus irmãos, como é maravilhoso, como a palavra de Deus ela é maravilhosa e como ela se renova em nossas vidas. Porque eu tenho lido o Velho Testamento novamente e várias histórias assim têm me chamado a atenção, só que não são histórias que ficam restritas ao Velho Testamento. São exemplos para nós hoje. Nós podemos tirar realmente lições aqui de quantos e quantos anos antes de Cristo e aplicarmos na nossa vida que funciona e que realmente vale a pena a gente aplicar, porque as coisas realmente começam a acontecer. Então, meus irmãos, como vale a pena nós lermos a palavra, não importa se é no Velho, se é no Novo, se são só os Evangelhos, mas nós lermos a palavra do Senhor, que sempre uma riqueza, sempre uma joia preciosa, ela contém ali para nos ensinar. Então, meus irmãos, vamos a cada dia realmente nos aplicar nessa leitura. Amém, meus irmãos? Eu peço que os irmãos abram em Gênesis, capítulo 28, versículo 15. Gênesis, capítulo 28, versículo 15. E nessas leituras, um personagem em especial tem me chamado a atenção, que é Jacó. Como Jacó me chamou a atenção nessas leituras agora do Velho Testamento. E algumas coisas, alguns detalhes que eu parei para prestar atenção, realmente tem muito a nos ensinar. Eu peço que os irmãos se coloquem de pé, por favor, para nós lermos a palavra. E talvez a linguagem vai estar um pouquinho diferente, que essa Bíblia que eu trouxe aqui hoje é a corrigida, mas o sentido é o mesmo. Então, Gênesis 28, versículo 15, diz assim: E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Feche teus olhos aí, meu irmão, vamos orar? Deus, estamos diante da Tua palavra maravilhosa, estamos diante da Tua palavra que é viva, meu Deus, a Tua palavra que realmente fala as nossas vidas, e em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha ministrar aqui em nossos corações. Pai, eu quero aqui usar a autoridade do nome de Jesus para repreender agora todo pensamento contrário, todo pensamento que fica vagando, todo pensamento que muitas vezes está preso a coisas desse mundo, eu repreendo agora em nome de Jesus, e que a nossa mente, meu Pai, possa ser uma mente agora receptiva à Tua palavra, que possamos entender aquilo que o Senhor quer que nós entendamos para cada um de nossas vidas. E eu oro, Pai, e te peço que o Senhor fala conosco nessa noite, porque sem o Senhor nós não somos nada, meu Pai. Eu entrego tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Quem falou isso aqui, esse versículo, foi o Senhor. Foi o Deus Todo-Poderoso que falou diretamente para Jacó em um sonho. Então, meus irmãos, como é importante nós prestarmos atenção das maneiras como Deus tem falado conosco. Às vezes Deus fala conosco através de um sonho, fala conosco através da palavra dEle, fala conosco através da vida de um irmão, fala conosco até mesmo de um testemunho que você vê que a pessoa está fazendo errado, sabia disso? Às vezes você olha para a pessoa e você vê que ela tem tomado atitudes erradas, e depois quando você olha para a sua vida, você começa a olhar assim, poxa vida, mas você sabe que eu estou errando também nisso aqui? Eu estou falhando nisso aqui? Sabe por quê, meus irmãos? Nós conseguimos enxergar facilmente o defeito, o cisquinho que está no olho do irmão. Agora, quando está no nosso, muitas vezes nós não enxergamos. Por isso a necessidade de estarmos juntos, porque um vai ajudando o outro. Se eu não estou conseguindo enxergar algo de ruim que tem em mim, eu preciso que tenha um irmão que me ame muito para me dizer isso. Sabe por quê? O amor não é só aquele que elogia. O amor não é só aquele que fala coisas boas, coisas agradáveis.
O amor é aquele que fala algo que precisa de ser corrigido para melhorar. E nós muitas vezes não conseguimos entender isso, meus irmãos. Às vezes nós levamos para o lado errado. Levamos para o lado que, não, fulano de tal está de marcação comigo, ele está de brincadeira comigo. Fulano de tal não deveria ser assim, não. Então, meus irmãos, o amor do Senhor por nós, ele é tão maravilhoso que ele nos corrige. E a palavra diz que Deus corrige aquele que ele ama. Deus corrige aquele que ele ama. Então, muitas vezes, se você está passando um momento difícil, um momento delicado na sua vida, saiba que se Deus está corrigindo você ou me corrigindo, é sinal que ele nos ama, meus irmãos. É sinal que ele tem o melhor para a nossa vida. E o melhor nem sempre significa está tudo um mar de rosas, está tudo colorido, está tudo bonitinho. Não. Às vezes o melhor para nossas vidas é passarmos por algumas dificuldades, que como nós cantamos aqui, rompendo em fé, cada vez que a nossa fé é provada, Deus está nos dando uma chance de crescer um pouquinho mais. E aqui eu coloco a vida de Jacó. Meus irmãos, Jacó foi bem provado. Tá? Jacó foi bem provado. E algo que eu estava comentando com Gessel hoje, como que os personagens bíblicos, todos eles, exceto Jesus, que foi perfeito e agradável em tudo, não houve uma vírgula de alguém acusar Jesus ou falar alguma coisa contra ele, porque em tudo ele foi perfeito. Tirando Jesus, todos os outros personagens tinham algum erro, tinham alguma fraqueza igual a você e a mim, meu irmão. Tinha alguma dificuldade igual você, igual eu tenho. Por isso que a Bíblia é tão maravilhosa, porque ela não expressa apenas os perfeitinhos, não. Ela expressa pessoas erradas, mas pessoas que se arrependem dos seus erros, consertam a sua vida e começam a levar uma vida nova dali para frente. E assim foi com Jacó. O interessante é que desde o nascimento dele, dentro do ventre da mãe dele, Jacó e Esaú, eles brigavam dentro do ventre. E quando Esaú saiu primeiro, Jacó pegou no calcanhar dele. É mole? Saiu grudado ali, ó. Então, quando nasce o primeiro, é o primogênito. Então teve uma história bem legal, que Esaú era o primogênito, e Jacó era aquele depois lá. E o interessante, meus irmãos, que todo o direito de primogenitura, a pessoa tinha privilégios muito grandes. O filho que era o primogênito, o primeiro que saiu ali, tinha um privilégio muito grande. Talvez por isso eles brigavam tanto dentro do ventre, né? Quem vai sair primeiro? Temos um irmão aqui que é gêmeo, né? Idêntico. E então, ali teve uma briga desde o ventre para saber quem ia sair primeiro, mas Esaú saiu. E de repente, meus irmãos, Esaú estava cansado, ele foi caçar, ele estava cansado, e ele veio com muita fome. E ele chegou em casa, o Jacó tinha preparado um prato ali de lentilhas para ele, que naquela época deveria ser algo muito bom, né? Deveria ser um prato, uma especiaria daquela época. Para mim, deveria ser uma lasanha hoje em dia, né? Que eu gosto muito. E Esaú, naquela fome toda, o Jacó foi assim: ei, você não quer trocar não o seu direito de primogenitura por esse prato de lentilhas? Esaú falou assim: eu estou morto de fome mesmo, essa primogenitura não está servindo de nada para mim, eu vou trocar. E trocou o direito de primogenitura por algo muito pequeno. E meus irmãos, aqui nós começamos a tirar uma lição nessa história na vida de Jacó. Quantas vezes nós trocamos o melhor de Deus, nós trocamos servir melhor a Deus, fazer o melhor para Deus, por coisas tão pequenas, por coisas tão insignificantes. E eu vou aqui chamar a atenção nossa, como nós somos pessoas que temos tentado servir ao Senhor da melhor forma possível, temos tentado, só que muitas vezes falhamos. Eu vou citar um testemunho aqui que eu li essa semana, que me chocou, meus irmãos. O nome dessa, entre aspas, pastora se chama Lana Holder. Essa mulher, ela durante o ministério dela, ela pregava sobre a cura do homossexualismo. Ela pregava a cura do homossexualismo. E de repente, ela dentro de si, ela dizia que ela gostava de outra mulher. Ela pregava sobre o homossexualismo e dentro dela tinha um sentimento por outra mulher. Olha só, meus irmãos. E ela falava para os outros que deveriam ser curados, só que ela ainda não era curada. Isso gerou um problema muito grande, porque o inimigo foi tão forte e atacou a área onde ela mais pregava. E sabe o que ela virou hoje?
sapatão. Lésbica, 44. Virou sapatão mesmo, meus irmãos. Sapatão, ela é lésbica. Ela é casada hoje com outra mulher e ela criou a igreja da inclusão. É uma igreja onde vai vários homossexuais, esse tipo de grupo que se acham no direito de fazer isso sem que ninguém incomode eles, sem que ninguém nem fale nada contra eles. Então, olha só como é importante aquilo que nós estamos falando, a gente está vivendo. Sabe por quê, meus irmãos? Se nós não tivermos base firme no Senhor, a gente cai. Se a gente não tiver nossos passos e nossos pés firmes no Senhor, a gente acaba caindo. Por isso que é importante, toda vez que nós formos dar um testemunho, toda vez que nós formos dar uma palavra, toda vez que nós formos falarmos para alguém, nós estamos vivendo a palavra do Senhor. Não significa que nós somos perfeitos. Não, agora não vou falar mais nada porque eu sou um pecador mesmo, e tal, e tal, e tal. Tem muita gente que usa essa desculpa até hoje para não pregar ainda, e para não falar de Deus, porque se acha muito pecador. Pecador nós somos. Agora o que nós não podemos é viver na prática do pecado. E voltando aqui para esse texto de Jacó, uma das coisas que nós podemos aprender com Jacó, que ele era diferente de Esaú, é que Jacó era obediente aos pais. Jacó foi obediente aos pais. Teve um episódio muito particular na vida de Jacó, que foi interessante. Esaú estava ali pronto para casar já, e ele decidiu pegar umas mulheres que estavam por ali mesmo, e eram contra, os seus pais eram contra a essas mulheres, porque eram mulheres que não faziam parte do povo de Deus. Ou seja, é o jogo desigual. E Esaú não estava nem aí para que os pais falaram. Ele foi e simplesmente se casou. Jacó não. Jacó, o pai dele falou assim: vai lá, meu filho, vai lá na terra tal, que vai ter uma mulher lá para você, da nossa família, da nossa linhagem, da linhagem que vai continuar seguindo. E Jacó obedeceu aos pais. E meus irmãos, aqui nós entramos num negócio muito interessante, que nós temos que aprender a ser obediente aos nossos pais, a honrar os nossos pais, a realmente sermos filhos obedientes, porque certamente tem bênçãos. É o primeiro mandamento com promessa, né? Honrarás a teu pai e tua mãe, para quê? Para que te vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Esse é um mandamento com promessa. Se você fizer isso, você vai bem. E muitas vezes, meus irmãos, por determinadas situações, circunstâncias, às vezes a gente desobedece aos nossos pais, ou a gente não cumpre o que a palavra está nos dizendo. Então, só para nós entendermos por que Jacó foi tão abençoado, ele era uma das práticas que ele fazia, obediência aos pais. E hoje em dia, a nossa obediência maior é ao nosso Pai, é o nosso Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes nós temos falhado nessa obediência. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, sabemos o que nós devemos praticar, e às vezes mesmo assim nós não fazemos. Nós realmente recebemos uma ordem do Senhor e não praticamos, não obedecemos. E muitas vezes, meus irmãos, nós somos atacados por isso. Então, grave aí, uma das coisas que Jacó, uma das características importantes de Jacó, que ele era obediente aos pais. Uma segunda característica que nós podemos falar da vida de Jacó, que ele era persistente nos seus propósitos. Ele chegou lá na casa de Labão, olha o nome do homem, Labão. Ele chegou lá na casa do Labão e falou assim: ô Labão, eu conversei com a sua filha aí, gostei dela, hein? Quero casar com ela. Ah, beleza, Jacó, pode casar, mas vai ter que trabalhar 7 anos por ela, hein? Não, tranquilo, trabalho 7 anos. Meus irmãos, já pararam de pensar que é 7 anos trabalhando para uma mulher, para você alcançar aquela bênção dessa mulher? Ou seja, persistência. Sabe o que acontece hoje em dia conosco? A gente não quer esperar nenhum dia para que as coisas aconteçam. Já repararam isso? A gente não quer esperar um dia. A gente não quer esperar com que as coisas aconteçam no tempo determinado por Deus. A gente quer adiantar tudo. E Jacó, ele foi persistente. Não, eu vou trabalhar 7 anos por ela sim. E sabe o que aconteceu quando deu os 7 anos que ele trabalhou? Nada, não aconteceu nada. Sabe por quê? Na hora que ele foi se deitar com a mulher, quando ele no outro dia amanheceu, ele viu que era a Leia, não era a Raquel que ele sonhava. Aí o que ele falou? Ele falou assim:
Labão, você me enganou, né? Mas Jacó, se você quiser, você vai ter que trabalhar mais 7 pela outra. Meus irmãos, imagina, se 7 já era difícil, 14 agora ao todo. Mas ele foi persistente, ele sabia aonde ele queria chegar. E meus irmãos, como isso é importante para a vida da gente. A gente saber aonde a gente quer chegar. Muitas vezes nós desistimos muito fácil das coisas. Um ventinho se levanta, a gente já desmorona. Acabou tudo. Meu Deus, agora não vai dar certo mais. Chega disso aqui, não tem como mais. Mas Jacó não. Jacó, ele persistia nos seus propósitos. Então esse é apenas um exemplo. E sem contar que depois ele trabalhou mais 6 anos para se ver livre de Labão e pegar um monte de cabra, um monte de ovelha, um monte de coisas que ele conseguiu. Ou seja, ele trabalhou 20 anos ali naquele povo para depois retornar para a sua terra. Então, meus irmãos, aqui nós temos um exemplo de persistência, um exemplo de pessoa que realmente ele queria chegar a um determinado lugar e ele foi persistente. E eu convido você e eu, meu irmão, a sermos persistentes nos nossos objetivos, especialmente quando nós temos um objetivo diante do Senhor. Quando colocamos um objetivo diante do Senhor. Não sei se já fizeram isso. Às vezes nós falamos aqui, não, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que orar mais. E você falou assim, não, a partir de amanhã, eu vou acordar mais cedo e eu vou ler a Bíblia e vou orar antes de trabalhar. E chegou amanhã, não aconteceu isso. Por quê? Muitas vezes nós não somos persistentes. E aquele regime da segunda-feira? Segunda-feira eu começo uma dieta, que eu preciso emagrecer. E a segunda-feira às vezes nunca chega. Só vai adiando. Não, segunda-feira eu vou começar a caminhar, eu vou fazer um exercício físico, eu preciso disso, minha saúde está precisando disso. Chega segunda-feira, nada acontece. O que é isso, meus irmãos? Falta de persistência. Jacó não, ele trabalhou ali 20 anos para Labão, trabalhou 20 anos como servo ali, sendo que lá na casa dele tinha muita fartura. Ele poderia ter pensado assim, você quer saber de uma coisa? Essa lei aqui está boa mesmo, tá? Dá para ser a mãe dos meus filhos aí, eu vou voltar para minha casa, lá está muito melhor. Não é assim que muitas vezes a gente pensa? Quer saber de uma coisa? Não vou mais atrás disso aqui não, isso aqui está bom assim mesmo e tal, sendo que era um propósito de Deus, a gente permanecer firme. E às vezes nós não permanecemos, a gente desiste muito facilmente das coisas e acaba não recebendo aquilo que deveríamos receber por sermos desistentes. Um outro episódio interessante na vida de Jacó se encontra em Gênesis 32, versículo 26. Só vou ler um pedacinho aqui. É aquele episódio em que ele luta com um anjo. Olha só, meus irmãos, como ele era ousado, né? Como Jacó era ousado, era persistente. Lutar com um anjo. E ele virou assim e falou assim, eu não te deixarei ir, se me não abençoares. Eu não vou te deixar ir se você não me abençoar não, tá? Eu quero a minha bênção. E às vezes, meus irmãos, um irmão ou uma outra pessoa fala assim, rapaz, isso aí vai ser difícil para mim, né? Vai ser difícil para você. Rapaz, sabe que vai ser difícil mesmo? Eu acho que isso aqui não é para mim mesmo não, né? Deve ser para fulano de tal. E aí a bênção, foi afastada. Por quê? Faltou persistência. Jacó não, ele lutou com o anjo. E o interessante que o anjo ele feriu a coxa dele, ou seja, mesmo com dor, ele não desistiu, mesmo sofrendo na carne, ele não desistiu. Então, meus irmãos, se tem algum propósito na nossa vida, se você tem algum propósito, não desista, meu irmão, não desista, não deixe com que a circunstância, com que as coisas que estão acontecendo, façam que você desista do seu propósito, mas permaneça firme. E Jacó lhe deu esse exemplo para a gente aqui, para que a gente continue firme. E a terceira bênção aqui da vida de Jacó, que eu quero compartilhar aqui, que ele sabia agradar as pessoas. Ele era humilde, ele sabia agradar. Será que nós sabemos agradar as pessoas, meus irmãos? Será que nós somos pessoas que sabemos agradar? Sabemos ser pessoas agradáveis? Sabemos ser pessoas que realmente ajudam os outros? Jacó foi assim. O interessante é que quando ele saiu da beira da família dele, ele saiu com uma rincha ali com Esaú. E aí nesse retorno para a terra dele,
Ele falou assim, ei, mandou um servo dele, vai lá, leva um monte de presente para Esaú, que eu quero honrar o meu irmão, eu quero honrar a vida dele. E quando Jacó chegou diante de Esaú, na frente de Jacó tinham 400 homens de Esaú, prontos para a batalha. Jacó ele se desmanchou e chamou Esaú de Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Atitude de humildade. E quantas vezes nós estamos andando assim, ó, o nariz lá em cima, cheio de soberba, cheio de amor próprio, cheio de próprias vontades, cheio de falar assim, tem que ser feita a minha vontade, tem que acontecer aquilo que eu quero, não importa o que está acontecendo com o outro, o que importa é que eu estou sentindo. Não é assim, meus irmãos? Eu estou magoado, eu estou ressentido, eu estou assim, alguém me feriu, e aí às vezes nós levantamos o nosso narigão assim, com um sentimento de soberba, e não sabemos reconhecer e nem honrar as outras pessoas. Quantas vezes acontece isso, meus irmãos? No nosso meio, tá? Lá fora a gente nem conta, porque lá fora, no mundão mesmo, é guerra. Lá é guerra, lá ninguém quer saber de ninguém não, que se exploda todo mundo, o meu negócio é eu estar bem. Não quero nem saber o que está acontecendo não. Eu achei interessante, eu estava vendo um vídeo de uma pessoa de muleta, ela foi tentar atravessar a avenida, uma avenida movimentada também, que responsabilidade, né? Uma pessoa de muleta queria atravessar uma avenida cheia de carro, mas ela tentou, e o que aconteceu? Ela caiu no meio da avenida. Imagina a situação, meus irmãos, uma pessoa usando duas muletas, ele não conseguia ficar de pé, e aquele monte de carro passando de um lado e de outro, de um lado e de outro, até que um, abençoado pelo Senhor, parou e socorreu, ajudou a pessoa a levantar, e ajudou a pessoa a atravessar. Ou seja, muitas vezes tem muitas pessoas caídas ao nosso lado, de muletas, e que a gente só está passando do lado, passando, não paramos para estender a mão e ajudar essa pessoa a levantar. E Jacó, ele soube reconhecer que ele tinha errado há um tempo atrás com seu irmão, só que ele demonstrou toda a humildade do seu coração em pedir perdão, um coração que pede perdão. E quantas vezes nós, meus irmãos, temos dificuldades de pedir perdão e de perdoar? Quantas vezes nós temos essa dificuldade e acabamos criando um problema ainda maior na nossa vida, que é aquele jugo, né, pastor? O pastor sempre fala isso. Quando a pessoa não libera perdão, ela cria um jugo, ela cria uma canga em cima das costas e vai levando aquilo ali. Enquanto ela não libera perdão, ela carrega aquele jugo pesado. E meus irmãos, eu, para falar a verdade com vocês, a maioria dos problemas que eu encontro lá na farmácia, de pessoas que estão depressivas, de pessoas que estão vivendo tristeza na sua vida, de pessoas que estão vivendo derrotas na sua vida, se resume numa palavra, em duas palavras: falta de perdão. Falta de perdão. Ou seja, a pessoa carrega aquele negócio pelo resto da vida, mas não quer saber de perdoar. Ela quer levar aquilo junto com ela, quer levar aquele peso. E Jacó aqui, ele pediu perdão para o seu irmão. Então talvez nós estamos precisando de pedir perdão para alguém, de que reconhecer que nós erramos. Meus irmãos, nós falhamos, sabia? Sabia que você falha? Sabia que eu falho? E nós temos que pedir perdão. Nós temos que pedir perdão para aquelas pessoas que nós temos magoado. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, que possamos saber reconhecer que nós precisamos de pedir perdão e de perdoar quando necessário, e de perdoar, para que nós realmente tenhamos uma vida abençoada. E olha só o que o Senhor escreveu para ele: e eis que eu estou contigo, Jacó. E aí nós podemos colocar o nome de cada um de nós. Eis que estou contigo, pastor Jaime, seu Antônio, Tiago, cada um de vocês. E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que eu te tenho dito. Então, meu irmão, se Deus falou uma coisa para você, se Deus falou algo comigo, certamente Ele vai cumprir. Certamente as promessas do Senhor, elas vão se cumprir na nossa vida. Agora, quando isso vai acontecer, nós não conseguimos determinar, mas de uma coisa nós temos a certeza,
que elas vão acontecer. Então, em nome de Jesus, meu irmão, não desista, não desista. Essas 3 características de Jacó, elas são fundamentais para que nós realmente tenhamos uma vida legal aqui nessa terra. Nós obedecemos aos nossos pais, sermos persistentes nos propósitos e também saber agradar, saber ser pessoa agradável, saber receber pessoas na nossa casa, saber receber pessoas na nossa igreja. Sabia que, não sei se os irmãos já sabem disso, mas provavelmente sim, muitas pessoas que vêm nos visitar e que saem da igreja, às vezes comentam comigo: nossa, Tiago, eu nunca tinha recebido tanto abraço, tanto aperto de mão. Ou seja, as pessoas reparam quando elas são bem recebidas. Meu irmão, eu sei que você repara. Eu sei que quando você chega dentro de uma casa e que você percebe que você está sendo bem recebido ali, você quer voltar. Agora vai numa casa, tivemos uma experiência meio ruim, eu e Ivone, que nós fomos numa determinada casa, em que praticamente as pessoas nem olharam para a nossa cara, não fizeram nem conta que nós estávamos ali. Pergunta a elas se nós voltamos lá mais. Não voltamos. Nós temos que ir em lugares onde nós somos realmente bem recebidos. Se você não foi bem recebido no lugar, você não tem direito e nem vontade nenhuma de voltar lá de novo, não, meu irmão. Tá? Então, preste atenção, você não está recebendo muita gente na sua casa, hein? Fica atento aí. Fica atento. Tá? Nós temos que saber receber as pessoas. E toda vez que nós recebemos bem as pessoas querem voltar na nossa casa. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, que sejamos pessoas agradáveis, pessoas que sabem realmente agradar as outras pessoas, porque isso é demonstração de amor, isso é demonstração de carinho, isso é demonstração de humildade. Isso aqui é o exemplo maior de humildade do que Jesus. Ele é o nosso exemplo maior. Então, meus irmãos, que a graça de Deus, que o amor de Deus possa inundar a nossa vida a ponto de nós transbordarmos. E sempre que nós tivermos chance, fazer o melhor pelas outras pessoas, porque certamente, quando nós fazemos o melhor, até que neste mundo aqui, pode ser, que eu acho muito difícil, porque quando nós agradamos, nós somos agradados também, mas se isso não acontecer, o nosso galardão, ele está preparado lá no céu. Amém, meus irmãos? Ele está preparado. Por isso que vale a pena obedecer, por isso que vale a pena realmente estar nos caminhos do Senhor, porque as coisas boas acontecem para aqueles que fazem coisas boas, mas as coisas ruins acontecem para aqueles que tomam atitudes ruins. Então vamos ser agradáveis para glorificar o Senhor e que as pessoas possam olhar para nós e falar assim: poxa vida, vale a pena servir ao Deus que o fulano serve, vale a pena servir ao Deus que o fulano serve, porque eu vejo que ele vive aquilo realmente, ele vive aquilo que ele está me falando. Vale a pena servir a esse Deus, e eu quero esse Deus para mim. Certamente isso vai acontecer, meus irmãos, quando as pessoas olharem para nós e virmos, e veem em nós, que aquilo que nós estamos falando é aquilo que nós estamos vivendo. Mas se isso não estiver acontecendo, aí serve o contrário, como um mau testemunho. Mas em nome de Jesus, que cada um de nós possa viver um bom testemunho de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Então que Deus abençoe essa palavra em nossos corações, que nós possamos aprender a cada vez mais com Jacó, com Isaac, né, com os 3 aí, né, Abraão, Isaac e Jacó, que depois se tornou Israel, né, que até o nome dele foi mudado para glorificar o nome do Senhor. Então, em nome de Jesus, vamos ser essas pessoas do Senhor. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para nós orarmos? Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra nesta noite, Pai. Nós precisamos, meu Deus, que o Senhor aumente a nossa fé. Jesus, nós precisamos que o Senhor nos coloque dentro de nós uma persistência, meu Deus. Que toda vez pela manhã, quando nós acordarmos, Pai, nós sabemos dos objetivos que nós temos e daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Pai, nós não queremos acordar mais sem saber o que fazer, Pai, mas que o Senhor nos dê um sentido, que o Senhor nos dê uma direção na nossa vida e que toda vez, meu Pai, que nós abrirmos nossos olhos pela manhã, nós sabemos que nós temos um Deus vivo que está junto conosco e que está pronto a nos dar um dia maravilhoso, meu
meu Pai. Em nome de Jesus, nos dê persistência, meu Pai. Eu sei que a nossa natureza humana, ela é fraca e ela quer desistir a todo momento, mas em nome de Jesus, nós não somos daqueles que retrocedem, Pai. Nós somos daqueles que prosseguem, Pai, daqueles que vão para o alvo, e o Senhor é o nosso alvo, meu Deus. Em nome de Jesus, coloque alegria em nosso coração, Senhor, uma viva esperança dentro de nós, e que o Senhor, Pai, o Deus Todo-Poderoso, venha fazer a Tua grande obra em nossas vidas, Pai. E eu entrego tudo nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos.